Chegamos então ao 17º dia deste nosso propósito e hoje Mateus capítulo 17 vai começar falando a respeito da transfiguração, quando Jesus leva Pedro, Tiago e João ao monte e lá a face do Senhor fica resplandecente como o sol e surge uma voz do céu dizendo que Deus confirmando que Jesus era o filho dele e aparece também lá Moisés e Elias junto com Jesus. Naquele momento, naquela situação. Interessante que depois de passar tudo isso, Jesus fala para eles que não é para eles contarem aquilo que viram até que o Filho do Homem seja ressuscitado. Então eles perguntam para Jesus quando que Elias virá. E Jesus diz que Elias já veio, que era João Batista, mas os homens não o reconheceram e fizeram dele aquilo que quiseram. No continuação, a partir do versículo 14 até o 21, vai falar a respeito de um pai que leva o seu filho para os discípulos para expulsar um espírito demoníaco dele, mas os discípulos não puderam. E diz a palavra que o espírito ora jogava na água, ora jogava o menino no fogo. E Jesus então repreende aquele espírito. E os discípulos depois perguntam por que nós não podemos expulsá-los. Lembrando que os discípulos já haviam sido comissionados, lembra? Para irem às cidades, expulsarem demônios e curarem enfermidades. Então eles já tinham esse tipo de experiência. E apesar da Bíblia não relatar tanto, é bem provável que em alguns momentos eles faziam esse tipo de atividade. Então Jesus diz para eles que dois motivos pelo quais eles não conseguiram expulsar aquele demônio. O primeiro é porque eles tiveram pouca fé, porque se eles tivessem fé ainda que fosse do tamanho de um grão de mostarda e dissessem para uma montanha, sai daqui, vai para lá, assim ela iria. E o segundo motivo é que aquele tipo de espírito só saía com jejum e com oração. A partir do versículo 22 até o 27, concluindo assim este capítulo, vai falar a respeito de Jesus, começa a falar novamente a respeito da sua morte, que ele era necessário que ele fosse entregue aos principais, aos religiosos da época, padecesse e iria morrer, mas depois de 3 dias ele iria ressuscitar. Então ele pergunta chegam na verdade para Pedro, perguntando se ele e o seu senhor não pagavam impostos. E então Jesus diz para Pedro, vai, pesca um peixe, o primeiro peixe que você pegar vai ter uma moeda na boca dele, você vai pagar o meu imposto e o seu. Então esse é o resumo do capítulo 17 de Mateus. Para nossa reflexão, como que anda a nossa fé? Tá mais parecida com a dos discípulos, às vezes a gente nem chega no que eles fizeram, porque realmente não é simples, né? Imagine você estar numa situação e ter que usar a sua fé. Nós sabemos que nos dias de hoje, muitas vezes a gente não tem fé, mas que o Senhor aumente cada dia a nossa fé, porque se ela for do tamanho de um grão de mostarda, como uma semente de mostarda, nós tivermos fé o suficiente, nós podemos realmente fazer as obras que Jesus fez e fazer ainda maiores. Então que Deus te abençoe seu dia, aumente a sua fé e a obra do Senhor continue sendo feita na sua vida.